Olá, amigos do canal, vamos tentar trazer para vocês a aula mais completa possível sobre DPS. DPS na energia solar, se eu posso utilizar DPS AC no sistema de energia solar, se tem diferença nas normas quanto a AC e DC, se tem diferença interna entre esses DPS, quais as normas que regulam o uso do DPS no sistema solar fotovoltaico, qual o componente que está interno dentro dos DPS, que é o varistor, os tipos de varistor, se esse varistor é exclusivo para a corrente AC ou DC, qual a utilização e como ele funciona em um sistema eletrônico comum e no sistema de energia solar, qual tensão escolher, as características do DPS, as classes e muito mais. Só pelo que a gente vai fazer aqui e trazer para vocês, abrindo, aí compramos um DPS AC, vamos abrir o AC, o DC, acho que já vale aí o like e a inscrição no canal. Vamos para a vinheta e vamos voltar com a aula completa por etapas para explicar todos os pontos de uma forma que traga as normas, mas de maneira simples, porque a gente quer trazer aqui é a compreensão de todos. E aí, trazendo as normas, você que quer se aperfeiçoar, se especializar, vai em busca delas, vai dar uma leitura completa e vai tentar sanar alguma dúvida que fique, e também a gente pode responder aí nos comentários. Vejam, pessoal, primeiramente, o que é um DPS? Dispositivo de proteção contra surtos. Surtos de quê? De tensão, voltagem, diferença de potencial, tensão. Como ocorreria esses surtos? Em um sistema elétrico montado, poderiam haver, durante uma tempestade, descargas elétricas, conhecida aí como raio, e essa perturbação elétrica, ela causa direta ou indiretamente elevação de tensão nos circuitos elétricos. E para que essa tensão mais alta, essa diferença de potencial, essa voltagem mais alta não vá danificar o circuito, ela passa por um DPS, que, dependendo da tensão, do nível de voltagem, ela é encaminhada para o terra, descarregada para o terra, antes que chegue ao circuito eletrônico e danifique. E qual o componente presente aí no DPS? É o chamado varistor. O varistor, cuja a sigla é o VDR, é um resistor que vai variar a sua resistência interna de acordo com a voltagem ou a tensão que é aplicada entre os seus terminais. E essa relação ela é inversamente proporcional. Ou seja, veja, o símbolo do resistor, nós temos aqui o símbolo elétrico ou eletrônico do varistor, é mais ou menos isso aqui. E essa resistência, já que ele é um resistor que varia com a voltagem, que tem sua resistência variando aí de acordo com a voltagem ou a tensão aplicada entre os seus terminais, quanto maior a tensão aplicada, quanto mais volts aplicado entre seus terminais, a resistência diminui. E para que isso? Para que num circuito de proteção, como que a gente vai utilizar aqui, veja, você tem aqui sua string solar, suas placas solar, mandando tensão aí para um circuito. Antes de chegar no controlador de carga, ou diretamente aí no microinversor, é colocado alguns DPS. Vou fazer aqui o desenho simples aqui, cuja um dos seus terminais vai ao terra. Vamos aqui, um DPS para o positivo, um DPS para o negativo. E aí, ele vai ter a tensão normal aqui vindo das placas, e se por um acaso, por uma perturbação de um raio, ou de chaves comutadoras industriais, alguns dispositivos mecânicos que provocam uma perturbação eletromagnética, ocorrer um surto de tensão vindo aí das suas placas ou do seu circuito gerador em direção ao seu circuito, quando ele notar aqui, quando chegar, passar por esses dispositivos, que ele disser a tensão está muito alta, a maior do que o circuito foi projetado, o que é que ele vai fazer? Essa resistência aqui, que é altíssima, na casa aí dos milhões de ohms, ou seja, os mega ohms, ela vai
reduzir bastante, fazendo com que essa descarga, esse surto, ao invés de ir para o circuito, ela desça ao terra. Como a resistência vai estar baixa, o caminho vai ser muito mais fácil ir por terra e ela vai desviar, protegendo aí o seu circuito. Vejam, pessoal, como eu falei, a resistência de um varistor, que é o componente presente aí nos nossos DPS, ele é muito grande. Para você ter uma ideia, a escala de medida, 1 ohms. Depois você tem 1K ohms, que significa 1000 ohms. E nós temos 1 mega ohms, que é 1 milhão de ohms. E um varistor desse, ela tem uma resistência aí entre os terminais de mais de 100 mega ohms, de 100 milhões de ohms. Nem todo multímetro consegue fazer aí a leitura desse tipo, dessa quantidade de ohms. Esse multímetro aqui, que é uma linha mais profissional, ele consegue, como ele mede até 200 mega ohms, você consegue ainda ver uma pequena alteração na agulha na escala de mega. Bem pouquinho aqui na agulha, mas você consegue observar. Nos multímetros normais, a escala às vezes chega no máximo 20 mega ohms. E quando a tensão aplicada a esses terminais passa do que ele foi programado, essa resistência chega a quase zerar, para que a corrente elétrica percorra aí o caminho mais fácil em direção ao terra e não ao seu circuito. E agora, vamos ver como a gente viu aqui a ligação no sistema fotovoltaico ou no sistema elétrico comum, como esse varistor atua aqui no nosso circuito eletrônico. Geralmente na entrada de cada circuito eletrônico, você tem um circuito de proteção que utiliza esse varistor, ou seja, o VDR, como está aqui, o VDR. E a ligação é igual no sistema de uma placa eletrônica comum de proteção ao sistema fotovoltaico ou elétrico geral? Não. Para que você entenda, fique expert nesse assunto, veja, geralmente num circuito eletrônico você tem aqui a entrada C, e antes de ir para o circuito, retificador, tudo, ele passa por um fusível de proteção, aqui o fusível de proteção, e entre essas linhas vai ter um VDR, esse resistorzinho aqui com essa variação de tensão, que varia a sua resistência interna de acordo com a tensão. Para quê? Para que quando, vamos dizer, você tem aqui um circuito de 127 volts e por um acaso você teve um surto aí de 170 volts, esse VDR aqui, para que essa tensão não danifique o circuito, ele vai, a tensão aqui da fase, vai procurar o neutro, porque subiu a tensão, ele vai zerar, então vai provocar praticamente um curto aqui. E quando provocar o curto, ele vai abrir esse fusível, funciona como um circuito de proteção. Ele é diferente, ele já vai interromper imediatamente, ele não vai escoar esse surto aqui ao terra, ele vai fechar o curto para abrir esse fusível de entrada. A função do varistor é o mesmo, permitir a passagem da corrente quando ocorrer uma variação de tensão maior do que ele é programado, porém existem inúmeras aplicações. Drenando essa corrente para o terra, como é utilizado aí nos nossos quadros no QDC ou no sistema fotovoltaico, AC e DC, e no circuito eletrônico como a gente trouxe aqui para vocês. Agora, a questão aqui. Quando a gente fala na aplicação do DPS no sistema fotovoltaico, é onde surge a primeira pergunta. Eu posso utilizar o DPS AC em sistema fotovoltaico que tem sua componente aí de entrada corrente contínua, DC? Existem muitas divergências e vamos agora trazer a norma. Esse é um AC, esse é um DC. Já já a gente vai abrir os dois e ver na prática e eu vou te explicar. Mas agora vamos ver as normas que regem esse tipo de equipamento. Vamos lá, pessoal, vamos para as normas. A primeira norma é essa aqui, a NBR, que é uma norma brasileira, IEC 61643-1, que rege aí todos os DPS. Mas calma, antes de comentar essa norma aqui, deixa eu instigar vocês aqui. Alguém poderia dizer, um simplista poderia dizer, não, só pode usar o DPS DC porque nele tem polaridade. Mas, DC mais, DC menos. Ou seja, tá aqui a polaridade, eu não posso inverter, nem posso utilizar um AC no DC simplesmente por essa polaridade. Então, você vai ver que não é tão simples assim. Veja, para sua surpresa aqui.
e para de muitos. Esse DPS, essas cápsulas aqui, ó, são removíveis. Essa marcação aqui, mais ou menos, não quer dizer que você não pode, se você inverter a polaridade aqui, vai danificar, vai explodir, não vai prestar. Simplesmente para lhe auxiliar na organização do seu circuito. Já que você vai ter que ligar um DPS na linha positiva e outro na negativa, então ele já marca aqui para ficar tudo organizado, até porque tem vários circuitos e vários strings, e você faz ali um quadro com todos eles organizados. Mas se eu tirar esse aqui de um lado, inverter aqui no conector e colocar aqui, Tarcísio, você vai mudar o que estava no positivo para o negativo, tanto faz. Aí você diz, então você respondeu a questão, não tem essa questão de polaridade de corrente contínua alternada, não vale e você pode utilizar o AC no DC? Não. Vamos agora entender as normas e depois continuar. Vejam, como eu estava dizendo, essa é a norma geral de todos os DPS e o que ela diz, de forma resumida para a gente não perder tempo aqui, que eu quero que você entenda. Ela diz que os DPS, de uma forma geral, ela tem que suportar aí até 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua. Aí você diz, pronto, respondeu. Se eles suportam aí correntes alternadas e contínua, eu posso usar tanto um quanto o outro no sistema de energia solar fotovoltaico. E aí é onde vem a NBR 166/90, que ela é específica, exclusiva para o sistema solar fotovoltaico. E ela diz que para utilizar um DPS no sistema de energia solar fotovoltaica, ela tem que observar ou essa norma aqui, AEN 50539, dígito 11, ou essa aqui de cima, IEC 61643, dígito 1. Aí você diz novamente, pronto, obedeceu aqui a primeira norma, que tanto ele tem que suportar C e CC, então já posso usar. Não, porque a NBR 166/90, ela diz que é essa norma ou essa, mais outro requisito cumulativo, que o DPS deve ser classificado exclusivamente para trabalhar no sistema solar fotovoltaico. Tem que vir na especificação do DPS que ele é feito para trabalhar no sistema solar fotovoltaico. Se não tiver, já está fora da norma. Por um exemplo, você vai tentar homologar um sistema on-grid, você não vai conseguir. Aí você diz, mas eu não quero homologar nenhum sistema on-grid, vou usar no off-grid. Mas você continue assistindo a aula que você vai continuar a entender o porquê de cada regulamentação. Vamos falar um pouquinho sobre essa regulamentação, a 50539, dígito 11, que é uma regulamentação criada na Europa, porque o sistema fotovoltaico na Europa é muito anterior aí ao sistema brasileiro, porque lá foi implantado há muito mais tempo, depois foi chegando por aqui com a força que está hoje, e devido a inúmeros problemas, inúmeros incêndios ocorridos por causa da má utilização do DPS, foi criada essa regulamentação. E veja por que ela foi criada. Para entender por que essa norma europeia foi criada para evitar incêndios e outros problemas no sistema solar fotovoltaico, vamos recorrer aqui a um dado da nossa placa solar fotovoltaica. Elas possuem aí, se você observar atrás das suas plaquinhas, no datasheet, aquele selinho que fica, uma corrente normal e uma corrente de curto-circuito, que geralmente é muito próxima uma da outra. Por exemplo, aqui, uma placa que eu peguei aqui como exemplo, ela tem corrente de trabalho normal 9,5 amperes e a corrente de curto praticamente 10,02 amperes. Ou seja, menos de 10% de trabalho de diferença da corrente de curto para uma corrente normal. E essa porcentagem, por ser tão pequena, o DPS não teria como identificar que se trata de um curto-circuito ou da corrente normal de trabalho. E ele poderia não, no caso de curto ele ia aquecer, porque a corrente ia estar circulando através dele, ele ia fechar o curto e ele ia aquecer até fazer com que essa corrente que está retornando aí para os painéis, porque estaria em curto nele e a corrente estaria retornando, provocasse um incêndio das placas solares. Então, para evitar esse tipo de situação, foi criada essa norma e, junto com o DPS para utilizar aí no sistema solar fotovoltaico, foi exigido um sistema aí de salvaguarda, um sistema de reserva, de salvaguarda mesmo, onde
Se ocorresse esse curto-circuito, o varistor que ia aquecer, ele tem que estar associado a um circuito paralelo de proteção para poder abrir o circuito, que é um fusível aí, um fusível térmico, que você vai ver quando a gente for abrir aqui esse varistor, que quando ele aquecer, ele vai abrir esse fusível. Por isso que a maioria dos DPS vem com o indicador que o DPS está ativo, funcionando, ou se o fusível já abriu. Aí você diz, ah, mas o DPS AC, de corrente alternada, também tem. Beleza, vamos continuar com a explicação. Continuando, pessoal, vamos falar agora das classes do DPS e de algumas unidades de medida aqui presentes. DPS aí de classe 1 seria utilizado aí para o local que tem aí o risco de uma descarga mais direta, ou seja, o primeiro quadro da casa, da residência ou do circuito. Veio aí alimentação direto ou da concessionária ou de alguma outra fonte, e aí teve um surto, lá é o primeiro local que está chegando esse surto, ou seja, um DPS de classe 1. Classe 2, onde a descarga seria indireta, ou seja, um quadro secundário, já passou pelo primeiro disjuntor ou pela primeira caixa de entrada, chegou aí no segundo quadro, no quadro secundário, seria aí um DPS de classe 2 para descarga indireta. E o terceiro seria o DPS utilizado aí no próprio equipamento, ou seja, complementando a segurança dos quadros anteriores. Sobre os parâmetros aqui que você encontra em alguns DPS, não todos, porque dependendo da classe, alguns parâmetros desses não estão presentes. Temos aqui o C, seria a máxima tensão de operação contínua. E essa medida se dá entre onde? Se dá entre um dos polos e o terra, quando é tensão contínua, ou entre a fase e o terra, quando é alternada. A UP seria aí um nível de proteção. Veja que entre a tensão que ele informa de UC e de UP, você tem uma diferença. Por um exemplo, nesse DPS aqui, nós temos um UC, que é uma tensão de operação, tensão aí entre polo e terra de 1000 volts, e esse nível de proteção ele é sempre maior, chegando aqui a quase o dobro, em torno de 1,8 kV, que é uma tensão máxima de proteção antes dele colapsar. Nós temos aí dos índices do IN e o IMAX, que seriam aí índices relativos à corrente desse surto, e para esses índices, nós temos o seguinte, que no IMAX, veja aqui quanto a esse DPS, que a gente tem aqui um IN de 20 kA, e nós temos aí um IMAX de 40 kA, que seria aí a corrente escoada em fração de segundos entre um dos polos ou a fase alterna. Só que esse índice aqui de IN, veja, ele é um índice menor, porém, ele tem uma quantidade maior que o dispositivo suporta escoar essa corrente, em torno de 20 vezes. Já o IMAX, que é o dobro da corrente aí normal, que é 40, o aparelho vai resistir apenas por 2 vezes. Quando ocorrer 2 descargas nesse índice de corrente, que é o dobro da normal, do IN, o índice menor, ele vai colapsar com apenas 2 vezes essa corrente de descarga para o terra. Sobre a tensão dele de operação no on e no off-grid, vamos fazer algumas observações. Geralmente no sistema on-grid nós temos aí os inversores strings, onde você faz aquela grande associação de placas e vem com alta tensão DC. Então facilmente você chega aí aos 800, 900 volts vindo de um string em corrente contínua até o QDC, e a gente já sabe aí dos riscos de arco voltaico, tudo por trabalhar com essa tensão alta. Então, os DPS com a tensão alta já trabalham ali no limite nesses sistemas on-grid que trabalham com os inversores string com alta tensão em corrente contínua. Porém, nos sistemas off-grid, as strings geralmente não são com uma tensão muito alta. E aí, como é que você vai dimensionar? Antes de entrar nesse tema, vamos só fazer mais uma observação aqui. Vou desmontar novamente. Você sabe por que esse tipo de DPS, a maioria, quando não vem, é porque alguns não têm uma qualidade como esse aqui. Porque essa cápsula é removível. Você sabia que o DPS ele tem vida útil, como você viu aqui na aula, pela quantidade já de surtos de descarga, e ele ocorre um fenômeno chamado estresse. Não é só o ser humano que se estressa, não. O componente eletrônico ele também ocorre o estresse nele.
que é o estresse elétrico provocado aí pela manipulação elétrica aí dos componentes. E quando você tem várias descargas aí desses surtos, você vai danificando o varistor, o componente interno, até um ponto que ele não serve mais para nada. Porém, ele pode ocorrer de não danificar o fusível de proteção, mas entrar em fuga. E você sabendo disso, que esse dispositivo pode entrar em fuga, você vai entender o que eu vou falar sobre a tensão de trabalho desse dispositivo, porque muitos erram com o dimensionamento, não porque coloca mais, mas porque estão querendo colocar uma tensão muito baixa sem necessidade. Veja, quais os aparelhos que você quer proteger aqui no sistema fotovoltaico? No on-grid e no off-grid. No off-grid, o controlador de carga. No on-grid, o inversor, que no caso aqui é um inversor string. Normalmente, pessoal, esses aparelhos, ele tem, tipo, vou dar um exemplo. Esse string aqui, esse inversor string, ele tem uma tensão normal aí de trabalho de 500 volts. É um caso hipotético aqui com base em alguns inversores que a gente conhece. Essa é a tensão de entrada de painéis fotovoltaicos, entrada PV, que geralmente é a entrada que a gente vai proteger aí com DPS, que vem lá das placas. Deixa eu botar um pezinho, PV. E esses aparelhos, eles têm de fábrica uma proteção em suas placas para pequenos surtos. Tem aparelho que consegue suportar em fração de milissegundos elevação de tensão na ordem de até 3 vezes a tensão normal de trabalho. Alguns até mais. Veja, e no controlador de carga aqui no sistema off-grid, que trabalha às vezes com tensões entre 100 até 300 volts, com alguns controladores mais potentes, você também tem essa proteção, chegando a 2, 3 vezes esse valor da tensão de entrada dos painéis PV. O que ocorre se você colocar um DPS muito próximo à tensão máxima de trabalho aí, tipo, a entrada de trabalho 500, você colocar um DPS de 520, aqui entrada de trabalho até 200 volts, você coloca um DPS de 200 volts. Lembra que a gente falou da fuga que ocorre no DPS? Fuga. O que seria esse fenômeno aí da fuga? Seria quando esse dispositivo é acionado tantas vezes que causa o estresse elétrico nele. E ele, como tem aquela resistência interna bem alta na casa dos mega ohms, vamos dizer aqui o circuito, a corrente vinha e passava pelos terminais dele, e um está ligado ao terra, outro está ligado a um dos polos que vai para o circuito, e essa resistência aqui é muito alta, na casa dos mega ohms. Só que ele está trabalhando numa tensão tão próxima que a entrada do painel PV, que qualquer pequeno surto na rede elétrica causado aí por acionamento de eletrodomésticos, tudo, ela fica jogando esses pequenos surtos que já está no limite da tensão dele ao terra. E esse constante trabalho dele vai fazendo com que ele perca eficiência e vá podendo causar aí uma fuga nesse resistor, nesse VDR, varistor VDR. E aí, ao longo do tempo, essa resistência aqui, que era na casa dos megas, pode cair para a casa do K, dos quilo-ohms. E o que vai ocorrer, essa tensão que passava normalmente aí para o circuito, ela começa a desviar uma parte para o terra, porque a resistência já está baixa. Mesmo com a tensão não tão elevada, ele já encontra um caminho mais fácil para o terra e começa a ter essa fuga de corrente para o terra. E porque ocorre isso, um dimensionamento também do DPS muito próximo à tensão de trabalho normal, e qualquer pequena elevação, um pequeno surto, ele já começa a desviar várias vezes e se causando a fuga. Esse é apenas um dos fenômenos onde você colocar uma tensão muito baixa. Eu já vi muitos aí indicando DPS com tensão baixa. A string é 100 volts, você colocar aí um DPS de 110, 120, ou a string é 80 volts, você colocar um DPS de 90, e aí você está desprezando a proteção normal do seu aparelho, que já pode funcionar com surtos de pequenos milissegundos de tensão 3 vezes, 4 vezes maior, colocando um DPS muito próximo, vai causar um estresse constante no DPS, e depois ele vai ter o fenômeno aí da fuga de corrente. Ele vai danificar sem abrir, ele não vai abrir o fusível de proteção, mas vai provocar uma fuga. E isso é um caso que pode ocorrer sim com o mau dimensionamento ou com o dimensionamento do DPS com a tensão muito apertada na entrada do aparelho. E por fim, vamos aí para a parte mais esperada, que é a resposta final. A gente vai abrir e ver se realmente dá para utilizar o DPS AC no lugar de um DPS DC. Se esse componente aqui, esse varistor, não existe
se todos são iguais para trabalhar com DC e AC, porque eu fui questionado há um bom tempo atrás, até por um dos inscritos, hoje membro no canal, que é o Rafrois. Ele tinha me dito: Tarcísio, não encontrei nada aí na literatura sobre esse tipo de dispositivo, se ele tem específico ou com alguma característica para DC e AC. E aí me intrigou, pesquisei durante um tempo e consegui achar a resposta para isso. Vamos abrir aqui eles e também responder se existe algum componente com alguma característica mais especial para trabalhar com corrente contínua sobre esse varistor. Chegou aí o momento da gente colocar a mão na massa e desmontar o bichinho, desmontar a cápsula aqui do corrente contínua e do AC. E de cara já dá pra gente observar alguma coisinha aqui que corrobora com o que a gente explicou na aula. Veja, um DPS bivolt. Ele é tanto para proteção de 127 volts quanto 220. Espera aí. Se tivesse que ser tão apertado, eu utilizaria um DPS que chega aí aos 275 volts aí de tensão máxima de operação no sistema de 127 volts. Veja que não há necessidade de você colocar um valor tão apertado da tensão nominal de trabalho. E ele vai proteger, que a gente tem que lembrar que ele vai proteger de surtos de milissegundos, e esses surtos vêm aí numa tensão muito alta. Quando ele for ceifar isso aí, já é lá em cima, não é na tensão próxima. Se eu colocar muito próximo, qualquer variaçãozinha da rede, qualquer pequeno surto vai causar o estresse. Segundo, se está de acordo com a norma, para o DPS, qualquer DPS, que é a tensão máxima de pico 1000 volts e 1500 volts CC e CA, porém ele não tem especificação da NBR para trabalhar especificamente com energia solar. Agora vamos desmontar. Novo, lacrado, não tinha tirado nem da caixa. Não sei aonde vocês, mas nessa data de lançamento do vídeo paguei R$ 68 nesse DPS AC aqui na minha cidade. Tem lugar que deve ser bem mais barato. Agora veja, um DPS AC para proteger uma linha, R$ 68. Um DC específico, já com frete e tudo, paguei 80 com duas linhas, tudo num encapsulamento só. E esse aqui 68. Por enquanto, qual a vantagem seria de utilizar esse AC? Pelo menos aqui na minha cidade. Pelo preço não era. Vamos desmontar essa cápsula aqui também. Vamos tirar uma cápsula da DC. E vamos tentar aqui abrir de uma forma que a gente consiga ver o sistema direitinho, sem danificar tanto. Até que não foi difícil desmontar, conseguimos desmontar a caixinha apenas por trava e nem danificou a caixa onde está o varistor. Veja, o DPS AC e o DPS DC. No AC, essa marca aqui, não sei se vocês dá para enxergarem aí bem, ele resinou o varistor aqui dentro. Você não consegue ter acesso ao tipo do varistor que está aqui dentro. Porém, a gente consegue ver aqui o termofusível de proteção. Esse termofusível funciona da seguinte forma: quando esse varistor danificar e aquecer, essa solda aqui, é uma solda bem sensível à temperatura, ela vai derreter, essa trava vai descer, e aqui esse indicador verdinho que está tudo ok, ele vai levantar e não vai indicar que não está apto mais para funcionar. Esse é o sistema do fusível aqui. Eu vou colocar aqui um videozinho do lado só para vocês verem outro modelo com esse fusível abrindo. Já aqui no DPS DC, nós também vemos aqui a presença de resina, só que não está completo. Aqui embaixo você consegue ver um pouco do varistor, mas também temos aqui o dispositivo, o fusível, termofusível aqui, bem parecido com o sistema de proteção dele. E também não conseguimos ter acesso ao tipo do varistor. Mas agora, respondendo a questão aí do amigo inscrito e para todos vocês, sim, existe um tipo de varistor que ele funciona melhor com corrente contínua. Um varistor de óxido de metal de uma determinada linha de produção, vou deixar o print para vocês, ele trabalha aí com uma eficiência maior com corrente contínua. Agora, a grande questão é, será que esse varistor de óxido de metal dessa linha,
está presente em ambos os DPS, AC ou DC, você teria que ou buscar junto ao fabricante, olha, para tentar achar o datasheet do seu DPS para ver se esse varistor é do tipo MOV com maior sensibilidade à corrente contínua, e aí daria para usar, mesmo contrariando a norma, você não conseguiria homologar, como a gente já colocou no vídeo, mas se ele teria dentro dele um varistor do tipo MOV mais sensível à corrente contínua, você daria para usar, mas você teria que ter certeza. Já os DPS de corrente contínua, naturalmente é para vir com esse tipo de varistor mais sensível à corrente contínua, que até algum momento atrás a gente achava que poderia não existir um varistor que tivesse uma sensibilidade maior a um tipo de corrente do que a outra. E vocês agora decidam o que vale utilizar o DC já pronto aí, ou o AC, você verificando se está usando esse tipo de varistor mais sensível, mais indicado aí para a corrente contínua, e se vale também pela questão de preço. Mas tentei trazer o máximo de informações aí possíveis para que vocês verificassem essa dúvida que permeia aí por muito tempo. E para finalizar, pessoal, queria tirar essa dúvida aqui com vocês. Vejam essa caixa para vocês verem que a montagem dela é independente. Esse polo não se comunica com esse, e esse polo aqui, que é o aterramento, ele é jampeado. Ou seja, esse mais e esse menos, como a gente já tinha falado, ele é independente, eles não se comunicam. Você pode colocar a cápsula aqui ou aqui, tanto faz. Ela só faz a unificação de dois varistores ao mesmo terra, mas elas não se comunicam. Só mais um detalhezinho, multímetro aí na escala de 200 mega-ohms para medir a resistência. Veja que a resistência na cápsula do DPS-DC, ó, a agulha quase não mexe. A resistência é bem alta. Vamos olhar agora na cápsula AC, DPS-AC. Você nota que ela tem uma resistência um pouquinho menor que a agulha. Não sei se vai dar para ver aí dessa altura, mas a agulha mexe muito mais. A resistência interna é menor no varistor AC do que no DC.